Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba Pai, graça e paz abençoados. Estamos ao vivo aqui, online, MGA online, às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Graça e paz aos que estão aqui. Estamos com a equipe de filmagem aqui, né? Eu, a pastora e o Deivão, estamos aqui para, através desse canal no YouTube e no Facebook, levar a graça e o apostolado para toda a terra. Vou orar para que traga o apostolado desta noite, que será mais uma vez inédito e trará edificação para toda a igreja de Deus na face da terra. Oremos ao Senhor aonde você estiver. Deus Pai Todo-Poderoso, a honra e a glória pertence ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória nesta noite, em nossas vidas, pelo Espírito Santo que habita em nós, revelando a Tua palavra, fazendo que ela não volte para o Senhor vazia. Haja entendimento e sabedoria espiritual. Paulo orava para que tivéssemos olhos iluminados. Assim eu também oro para que os que vão me ouvir e me assistir recebam olhos iluminados para compreender as Escrituras. Que os teus anjos ministrem em nosso favor, em favor da tua igreja, em favor dos teus escolhidos, em favor das tuas ovelhas que estão agora congregados, reunidos via online, internet para toda a terra. Estamos juntos e unidos em Cristo Jesus. Ainda que estivermos longe, segundo a carne, estamos juntos e unidos em espírito. E isso para a tua glória. Que a revelação desta noite seja segundo a sua vontade, revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abençoados, você que está ao vivo comigo agora aí no Facebook e no YouTube. Se você não tem ainda o meu livro, série Graça e Apostolado, volume 6, adquira, não fica sem. 2 remessas já se foram, hein? Essa já é a terceira. Esse livro já está em Portugal, afora todo o Brasil. Livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 6. Se você não tem ainda, chama no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, e eu te envio pelos correios, tá? Antes de eu trazer o apostolado, deixa eu dar uma regulada no som, que eu sempre faço isso. Aí, glória a Deus. Antes de eu trazer o apostolado, eu quero dar uma saudação especial a todos os grupos MGA que está no Brasil e fora do Brasil também, né? Graça e paz ao grupo MGA Brasil 1, todo o Brasil. Temos gente da África, lá de Moçambique, no Brasil 1. Graça e paz ao grupo MGA Brasil 2. Graça e paz ao grupo MGA Brasil 3. Graça e paz ao grupo Graça e Apostolado Rio de Janeiro, MGA também. Graça e paz às igrejas, ministérios e negras, núcleo em graça do MGA, Brasília, São José dos Campos, Caçapava do Sul, Capivari do Sul, Bagé. Graça e paz a todos vocês. Campina Grande, na Paraíba. Graça e paz a todo o Brasil. Um graça e paz especial ao povo do Maranhão. Glória a Deus por vocês que estão aí no Maranhão. Por fé, vamos ter um MGA no Maranhão, hein? Glória a Deus. Graça e paz especial para a abençoada Carla e Jardel, lá em Codó, no Maranhão. Graça e paz Amanda, também em Codó, no Maranhão. Graça e paz ao abençoado Renê, lá em Tuntum, no Maranhão também. Graça e paz ao abençoado Carlos, abençoada Lourdes, abençoada Priscila, abençoado Francisco e abençoado Luiz, de São Luís do Maranhão. Olha que turma grande aí. Graça e paz também, abençoado Raimundo e Valdiene, de Coroatá, Maranhão também.
Só aqui já deu 12 ovelhas do Maranhão. Já dá para abrir um Negra aí no Maranhão, hein? Negra, Núcleo em Graça. Vamos abrir um MGA no Maranhão, para a glória de Deus. Um abraço a todos vocês, colaboradores, participantes, que de fato, de verdade, estão debaixo da graça e do meu apostolado. Carla, Jardel, Renê, Carlos, Amanda, Lourdes, Priscila, Francisco, Luiz, Raimundo e Valdiene, todos do MGA Maranhão, para a glória de Deus. Amém? Graça e paz a todos vocês. Amém? Todo o Brasil, toda a terra. Um graça e paz especial ao abençoado Antônio Santana, lá em Portugal, que estava internado ontem, né, pastora? Ontem ou hoje, não sei. Ele colocou no grupo MGA Brasil 2. Haja anjos, Antônio Santana em Portugal, haja anjos ministrando em sua vida, para a glória de Deus. Aproveitar também, graça e paz ao abençoado Antônio Félix, lá em Portugal, o selo do meu apostolado, o abençoado Fábio, o abençoado Ivo, tudo em Portugal, para a glória de Deus. MGA em Portugal também, hein? Vamos levar a sério essa obra aí, e levar a graça e o apostolado em Portugal, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Abençoada Aparecida de Campo Belo, Minas Gerais. Olha, a cada ministração eu vou falar os nomes de alguns, tá? Hoje foi a turma do Maranhão. Depois eu falo do pessoal de Minas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina, Joinville, de todo o Brasil. Amém? Hoje foi a turma do Maranhão, hein? Olha lá, ó, turma do Maranhão. Glória a Deus por todos vocês, tá? De novo, abençoada Carla, Jardel, Renê, Carlos, Amanda, Lourdes, Priscila, Francisco, Luiz, Raimundo e Valdiene, essa turma boa lá do Maranhão, para a glória de Deus, vocês são selo do meu apostolado, graça e paz. O assunto de hoje, Bíblia, papel e caneta, anote aí no seu caderno, o Evangelho já foi pregado a toda criatura, esse é o tema de hoje. O Evangelho já foi pregado a toda criatura. Alguém dirá, com base em que você diz que o Evangelho já foi pregado a toda criatura? Vamos ler Colossenses capítulo 1. Abram suas Bíblias, hoje eu tenho alguns textos para ler e te explicar também sobre o que é o Evangelho, ou como Paulo via o Evangelho, né? Colossenses capítulo 1, versículo 21. Tema de hoje, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Pastor, um dia eu li esse texto que Paulo disse e eu não entendi. Como é que o Evangelho foi pregado a toda criatura se toda quarta-feira você está pregando aqui no MGA? Como que o Evangelho já foi pregado a toda criatura se domingo você prega aqui no MGA? Não entendi. Então hoje eu vou te explicar. O tema de hoje, o Evangelho, olha a dica, o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Colossenses 1, verso 21, Paulo diz, a vós, lembrando que Paulo escrevendo aos gentios, que somos nós, Colossenses 1, 21, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos. Isso aqui é uma prova que Paulo falando conosco, com os gentios. A palavra gentil significa estranhos, estrangeiros, né? Colossenses 1, 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, quer dizer, o Senhor nos reconciliou quando Ele morreu, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar. Olha a nossa real, verdadeira, genuína e verídica e autêntica posição diante de Deus. Essa é a nossa posição genuína diante de Deus. Colossenses 1, 22. Para perante Ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual, sublinha na sua Bíblia, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu.
Pastor, o evangelho já foi pregado? Depende do que você entende de evangelho. O que você entende por evangelho? Porque aqui em Colossenses 1:23, Paulo disse, o qual foi, verbo no passado. O evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Ué, então se o evangelho já foi pregado a toda criatura, o que eu estou fazendo aqui? Se o evangelho já foi pregado a toda criatura. Daqui a pouco eu vou te explicar. Abra sua Bíblia no texto genérico que todo crente, principalmente evangélico, cita, conhece de cor e salteado quando se fala a palavra evangelho. Marcos capítulo 16. Abra aí. E deixa o Colossenses 1 aberto, tá? Marcos 16. Obrigado, tá? Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, e deixa o Colossenses 1 aberto, que eu já volto aí. Marcos 16, verso 15. O que está escrito aqui? Olha lá. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito ou não está escrito? Hã? Alô? Uma coisa é o que está escrito. Outra coisa é o entendimento do que está escrito. Entendeu? Marcos 16, 15 está escrito, está claro, está aqui, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Pastor, então, está mandando ir pregar. Está mandando quem? Então, para saber quem, porque o verso 15 diz o quê? E disse-lhes, na língua portuguesa, disse a eles. Disse-lhes quer dizer, disse a eles. Então, tanto faz escrever disse a eles, como disse-lhes. É a mesma coisa. Então, disse a eles quem? Porque os evangélicos tradicionais se firmam em Marcos 16, 15. Olha, o Senhor disse, ide. Mas ele disse para quem? Olha o ide, hein? Os crentes falam isso. Olha o ide de Jesus. Mas o ide de Jesus foi para quem? Não sei, pastor. Bom, eu sei. É só ler o versículo 14. Marcos 16, verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu a quem? Aos gentios, amém? Não. Marcos 16, 14. Marca aí, ó. Mais tarde Jesus apareceu, sublinha aí, ó, aos 11. Aos 11. Por que não aos 12? Essa é fácil, né? Porque o Judas já tinha se enforcado. Então de 12 menos 1, 11. Tá claro ou não tá claro? Fácil, né? Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes a quem? Aos 11. Está claro ou não está claro? O que Jesus disse aos 11? Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para aí. Então nós já temos que entender aqui duas coisas. Porque eu estou com dois textos abertos. Eu estou com Colossenses 1 aberto e estou com Marcos 16 aberto. Colossenses 1, 23. Confere comigo. Olha lá, ó. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Para aí. E deixa o Marcos 16 aberto, que eu estou lendo os dois textos. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Para aí. Com quem que Paulo está falando? Colossenses 1, 21. Com os gentios. Está claro isso aí. Verso 23.
Qual o evangelho que eles ouviram? Olha lá, Colossenses 1:3, ó. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Qual evangelho que eles ouviram? O de Marcos 16:15? Claro que não. Porque o Marcos 16:15, quando diz, ide por todo mundo pregar o evangelho, esse aqui é o primeiro evangelho. Ou, Gálatas 2, o evangelho da circuncisão. Ou ainda, o evangelho aos judeus. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo deixou claro que existe na Bíblia, 2 tipos de evangelho. Por quê? Porque há 2 tipos de povos. 2 evangelhos, porque há 2 povos. Então nós gentios, olha como que você vai entender porque que em graça não precisa batizar nas águas os gentios. Olha como que você vai entender. O Marcos 16 que a Igreja Batista usa, a Igreja Batista é o que mais usa o Marcos 16. A igreja que mais usa Marcos 16 é a Igreja Batista. Depois vem a Assembleia, depois vem um quadrangular, mas a que mais usa é a Igreja Batista. O Marcos, vamos deixar claro, o Marcos 16 não é para nós os gentios. Nunca foi para nós os gentios. E isso é fácil de entender. Porque aqui em Marcos 16, os gentios não estavam na história bíblica. Se você ler Mateus 10, se você ler Lucas 10, Jesus disse aos 12, ide, expulsai demônios, curai enfermos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, não aos gentios. Está claro? Então o primeiro evangelho era o evangelho aos judeus, que tinha que batizar, porque o João Batista trouxe o batismo em Mateus 3, tinha que batizar, tinha oração do Pai Nosso, tinha rudimentos, tinha pão, tinha vinho. Em Mateus 26 celebraram a Páscoa com Jesus. Por quê? Porque esse é o evangelho aos judeus. O Marcos 16:15 disse-lhes, Jesus falando com os seus 11 discípulos. É só ler o Marcos 16:14. Marcos 16:14. Jesus falando com os seus discípulos. Nós não somos discípulos de Jesus. Nós, os gentios, nem estavam na história bíblica. Ali era Jesus, os seus discípulos, para com o seu povo. João capítulo 1. Veio para o que era seu. O povo de Deus, o povo de Israel, os judeus hebreus. Nós somos, Colossenses 1:21, estranhos, estrangeiros. Então vamos deixar claro, aqui há um divisor de águas. O Marcos 16:16 trata-se, ou se refere ao primeiro evangelho, que é, ou que foi chamado por Paulo, de evangelho da circuncisão. Todas as igrejas evangélicas na terra estão equivocadas quando citam Marcos 16:15 e 16 aos gentios. Porque Marcos 16:14, 15, 16, Jesus falando com seus discípulos a respeito dos judeus. Nunca teve nada a ver conosco. Nunca teve nada a ver conosco. E quando eu passei na Igreja Batista, o pastor citou Marcos 16 para mim. Se eu cresce e batizasse, eu seria salvo. Essa palavra não é para mim, gentil? A palavra para mim, gentil, é Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Só quem está entendendo? Isso é pregar a graça. Isso é explicar a graça. Eu não estou anulando Marcos 16. Eu não estou invalidando Marcos 16. Eu não estou dizendo que é uma mentira Marcos 16. Estou te dizendo que Marcos 16 não é para nós os gentios. Está claro? Marcos 16. Agora abre Romanos, por favor. Vamos lá para Romanos. Um texto que todo mundo já conhece de velho, né? Deixa o Colossenses aberto, tá? Que eu não terminei ainda. Vai para Romanos. Olha lá, ó. Romanos, capítulo 11,
versículo 13. Deixa o Colossenses que eu volto lá já. Olha o Romanos 11, 13. Olha como que já muda o entendimento. Romanos 11, 13. Paulo disse: convosco falo gentios. Para aí. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ou seja, Jesus falando com seus discípulos. E Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. Está percebendo duas palavras diferentes? Está percebendo aí? Quando se envia uma carta para alguém, toda carta tem duas coisas em comum. Pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser argentino, pode ser o que for. Quando se manda uma carta, quando se manda um e-mail, tem que ter duas coisas: remetente e destinatário. Remetente vem de remete, remeter. Eu estou remetendo, eu estou enviando. Remetente, Romanos 11 é Paulo, ele que é o remetente. Destinatário, Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. Tem nada a ver com Marcos 16. Então Romanos 11, 13. Paulo diz: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Ora, todos sabem que nós somos gentios. A palavra gentios literalmente significa estranho ou estrangeiro, ou no dito popular, não judeu. Baiano, pernambucano, cearense, não é judeu. Então, se não é judeu, teologicamente falando, na Bíblia é chamado de gentil. Não é gentil, tem pessoas que escrevem errado. Não é gentil com L. Gentil, gentil com L é gentileza. Uma pessoa gentil, uma pessoa que tem uma gentileza, educada. Nós não somos gentil com L. Aprenda a escrever direito. Nós somos gentio. Não é gentil com L. De gentileza, de educado. Nós somos gentio com O. Olha aqui, ó. Romanos 11, 13. Convosco falo gentios. Tá claro? Até língua de português vocês têm aqui no MGA, hein? Porque tem gente que escreve assim: ah, nós somos gentil com L. Eu falo assim: eu também sou gentil, prazer, me chamo Marcos. Isso é gentil de gentileza. Uma pessoa educada. Ó, senta aqui, por favor, eu estou sendo gentil. Então, ser gentil é ser educado. Receber a graça e o apostolado aos gentios é aqueles que não são judeus. Está claro? Romanos 11, 13. Convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, Paulo falando, glorificarei o meu ministério. Então, vamos mudar de assunto. Marcos 16, 15 não é palavra para os gentios. Escreveu? Bíblia, papel e caneta. Escreve aí, ó. Marcos 16, 15, Mateus 28, não é palavra para nós os gentios. Foi uma palavra destinada literalmente, Marcos 16, 14, aos 11 discípulos de Jesus. A eles Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer for batizado. Foi para eles que ele falou isso aí. Ele não falou isso para mim, não falou isso para você. Ele não falou isso para um chinês, para um japonês, para um inglês, para um americano, para um brasileiro. Ele falou isso para os seus 11 discípulos. E ele não falou isso para qualquer um. Ele falou para os 11. Ele não falou para todo mundo, como as igrejas generalizam. Olha, Jesus disse, hein? Disse mesmo, mas aos seus 11 discípulos. Está claro? Ele não disse para todo mundo. Ele disse para os discípulos. É só você ler Marcos 16, 14. Disse aos seus 11 discípulos. O que ele disse para os 11? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, quem crer for batizado. Falando com os seus discípulos. Ele não falou isso para o Pelé, para a Xuxa, para o Roberto Carlos. Não, ele falou isso para os seus discípulos. Está claro? Eu estou querendo no que está escrito. Agora vai em Colossenses de novo. Volta lá no Colossenses 1. Olha a palavra aos gentios como que é diferente da palavra aos judeus. O tema de hoje: o evangelho já foi pregado a toda criatura. Pastor, se foi pregado, o que você está fazendo aí? Eu vou te explicar a diferença. É que eu não expliquei ainda o Colossenses 1, 23. Colossenses 1, 21. Olha a palavra aos gentios. Colossenses 1, 21. A vós também, eu não falei de destinatário? Remetente. Quem que é o remetente? Colossenses 1, 1. Paulo.
Quer saber quem é o remetente? Colossenses 1:1, Paulo. Ele é o remetente. Quem que é o destinatário? Colossenses 1:21, você vê o destinatário. Olha lá, ó. A vós. Vós quem? A vós também que noutro tempo, que tempo? Na lei, antes da graça. Éreis o quê? Estranhos. Ó, quem que era estranho na lei? Os gentios, que não era povo de Deus. Está claro ou não está claro? Isso aqui é aula teológica. Isso aqui é teologia, isso aqui. Estou te explicando a Bíblia. Estou te explicando o que está escrito. Colossenses 1:21. A vós também que noutro tempo erais estranhos, Paulo falando com os gentios, e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Por quê? Porque os gentios eram carnais. Por isso pelas vossas obras más. Inimigos só no entendimento, não no espírito. No espírito era ovelha. No espírito, Efésios 1:4, era escolhido desde antes da fundação do mundo. No espírito, Efésios 1:5, tinha sido predestinado em amor. No espírito, Efésios 1:11, predestinado conforme o propósito de Deus. Está claro? No espírito. E na carne, Colossenses 1:21, ó, era inimigo no entendimento por causa das obras más. Eram carnais. E por que eram carnais? Porque não tinha lei, não tinha Deus. Então o gentil não tinha rumo. Não é igual o judeu. O judeu, olha os 10 mandamentos, não matarás, e subirás, e oferecerá um sacrifício. Então o judeu tinha uma direção. O gentil, Paulo disse em Efésios 2, sem Deus no mundo. Estranho. Nascia, crescia, morria. Mas havia o espírito predestinado, desde Isaías 65, que falou que o gentil seria salvo pela graça de Deus, mesmo não sendo povo. Porque o povo, João 1, eram os judeus. Nós não somos judeus, então não seria salvo. Por isso, Efésios 1, fomos predestinados para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Efésios 1, Romanos 8:29. Os gentios hoje é filho de Deus por predestinação, por eleição. Por quê? Porque a graça de Deus foi tanta que ele não salvou só os judeus, salvou também os gentios. Está claro aí? Agora, os judeus batiza nas águas, sobe no monte, unge com óleo, celebra a Páscoa, festa de Pentecoste, pães asmo. Isso o judeu. O gentil não tinha lei nenhuma, ele não fazia nada disso. Aí o Paulo chegou e falou: gentios, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é um dom de Deus. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Aí você vai numa igreja batista, o pastor te insiste em te batizar. Você vai na igreja pentecostal, o pastor quer porque quer te batizar e fala que se você não batizar, você não será salvo. E ele usa Marcos 16:16. Está escrito, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Ô pastor, mas essa palavra não é para mim, pastor. Essa palavra aí foi para os judeus. Ô pastor, a palavra para mim é Efésios 2:8. É que a ovelha não sabe falar isso, né? Mas ele tinha que falar: ô pastor, a palavra para mim é Colossenses 1:21, 22, 23. É Efésios 1:3, é Efésios 2:8, é Romanos 8, verso 1, é 2 Coríntios 5:17, pastor. Essa é a palavra para mim. Pastor, você está citando palavra que foi um dia, no primeiro evangelho, o evangelho da circuncisão. Pastor, esse evangelho já não tem mais valor, não tem mais sentido. Se tornou obras mortas. Mas quem quer falar isso, pastor? Então não basta dizer está escrito. Tem que ter um entendimento do que está escrito. Mas o pastor que fala que se não for batizado não vai ser salvo, ele só cita Marcos 16:16. Ele não leu o 14 e o 15? Alô? Ele não leu o 14 e o 15. Ele cita Marcos 16:16. Aí a pessoa fica morrendo de medo. Se eu não batizar, eu não vou ser salvo. Ele fica morrendo de medo. Mas lê o 14 e o 15. Ah, essa palavra Jesus disse um dia para os seus discípulos. Eu não sou discípulo de Jesus, eu sou filho de baiano. Tem nada a ver com aquela palavra lá. Pastor, qual que é a palavra para mim? Ah, Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Quem pode falar, papai? Glória a Deus. Então volta para o Colossenses 1:21, que eu vou te explicar. O tema de hoje: o evangelho já foi pregado a toda criatura. Ah, pastor, se foi pregado, o que você está pregando aí? Eu vou te explicar. Como que já foi pregado?
Ele já foi pregado, você está pregando? É isso que eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Aguenta aí. Colossenses 1, 21. A vós também que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora quer dizer, na graça, nessa nova aliança. Interessante, né? Essa palavrinha agora, em inglês, now, em inglês é now, em português, agora. Agora quer dizer, na graça, nessa nova aliança, ou em Cristo. Quer escrever aí? Agora quer dizer, na graça, nessa nova aliança, ou em Cristo. Pode ficar, ó. Em Cristo, contudo, ao 22, na graça, contudo, ou nessa nova aliança, contudo. Colossenses 1, 22, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha como que os pastores não sabem nada, hein? Aí a pessoa vai numa igreja da lei, está tendo Santa Ceia lá, aí a pessoa não participa, né? Aí o pastor fala assim, ó, tá vendo? Ó, você não está em comunhão com Deus. Peraí, como é que eu não estou em comunhão com Deus se eu já até fui reconciliado com Ele? O verso 22, olha lá, Colossenses 1, 22, olha lá. Agora, contudo, vos reconciliou. Agora não foi agora hoje, agora, nesse exato momento. Agora quer dizer, quando Ele morreu na cruz. Mas eu nasci depois que Ele morreu na cruz. Então eu já nasci reconciliado. Aí o pastor fala que eu não estou em comunhão, se eu já fui reconciliado. Não sabe nada de Bíblia, não entende a palavra. Está claro ou não está claro? Não sabe nada, não serve para ser pastor. Por quê? Um pregador falar... Uma pastora, você nunca viu a pessoa, pastor. Vocês eu conheço. Mas ó, chega uma pessoa aqui da Argentina que você nunca viu ele na vida. Sendo ovelha, ele já foi reconciliado. Sendo ovelha, nova criatura ele é. Sendo ovelha, já foi batizado em Cristo. Sendo ovelha, já é salvo pela graça. É simples assim. Porque ele nasceu depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas você nem conhece, não precisa. Paulo disse para não conhecer ninguém segundo a carne. Eu não preciso conhecer ele. Eu só preciso falar para ele a verdade. E aí Romanos 8. Aí o Espírito testifica. Com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Aí ele já vai sentir uma alegria. Vai sentir um gozo. Nossa, que alegria. Nossa, que legal, hein? Eu fui lá na igreja, você falou que eu já sou salvo. Você nem me conhece. Mas eu não falei para a sua carne que é salva. Eu falei para o seu Espírito que já é salvo. Por isso que você se alegrou. Porque o Espírito testifica. A graça é uma palavra para o Espírito. Assim como a lei era uma palavra para a carne. Sobe no monte, faz o sacrifício, fica em jejum. Tudo isso é para a carne. Batiza nas águas. Quem que batiza? É o Espírito? Batismo é para a carne. Unge com óleo, unge o Espírito? Não, unge a carne. Sobe no monte. Quem sobe no monte? O Espírito. Quem sobe no monte é a carne. Faz o sacrifício. Sacrifício é tudo isso aí é a carne que faz. Então, escreva aí, ó. A graça é uma palavra para o Espírito. A lei era uma palavra para a carne. E o fim da lei é Cristo, acabou a lei. Está claro ou não está claro? Colossenses 1, 22. Olha como que a graça é clara. O apostolado, né? Porque, alô, sem o apostolado ninguém entende. Quanto tempo as pessoas têm a Bíblia? O senhor estava com a Bíblia há quantos anos e não via essas coisas? E a Bíblia é a mesma, por que você não enxergava isso aí? Por que vocês não enxergavam? Porque faltava apostolado, irmão. Ninguém vai... eu comprei uma Bíblia, paguei R$1.000. Você pode pagar R$5 uma Bíblia. Você não vai entender ela sozinha. É que eu preciso da letra grande. Pode ser a letra desse tamanho assim, ó. 1 metro cada letra, não tem problema. A graça só... Quer escrever isso? A graça só se entende através do apostolado. A graça só se entende através do apostolado. Por isso, Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Por quê? Porque a graça só se entende através do apostolado. É em conjunto. A graça sem apostolado não existe. É confusão, é carne, é bagunça, é sem direção. A graça, ela só é completa com o apostolado. Por isso que tem alguns aí que já saíram do apostolado, estão uma confusão, por quê? Porque falam coisas que não estão no apostolado. Trazem doutrinas, Hebreus 13, 9, doutrinas várias e estranhas. Por quê? Porque quando você vai ver no apostolado, Paulo não falou isso. Então é estranho, é diferente. Por quê? Porque não está no apostolado. Se não está no apostolado, eu não recebo.
Aí está indo além do que está escrito. Por isso que é preciso, você tem que saber discernir a diferença entre, escreva aí, a revelação e a interpretação. Você tem que saber essa diferença. Porque eu não vou estar com você 24 horas por dia. Agora eu estou te ensinando, estou te lembrando, marca aí, ó. Você precisa saber a diferença da revelação para a interpretação. O que é revelação? Ó, Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne. Isso aqui é uma revelação. Revelação é o que já está escrito. Eu não preciso interpretar. Olha lá, 22. Você já foi reconciliado. Não tem... Ô pastor, como é que você entende? Não, eu entendo como está escrito. Ô pastor, não entendi ainda. Eu não estou entendendo o que você não entendeu. Você não sabe o que é ser reconciliado? Romanos 3, estava destituído por causa do pecado de Adão. Aí Jesus morreu na cruz, te reconciliou com Deus. Você não entende isso? Não tem o que interpretar. É só ler e crer. Então, escreva aí. O apostolado já está interpretado. Ponto. Tem alguns aí no Rio de Janeiro, que saíram do apostolado e começaram a interpretar textos que Paulo não falou nada. Isso não é revelação. Isso é interpretação. Isso é tese. O que é uma tese? Olha, eu estou criando aqui um foguete, tá? Faz 10 anos que eu estou criando um foguete, eu projetei, eu estou fazendo um foguete, e eu fiz meus cálculos, esse foguete ele vai chegar na Lua. Ele já foi na Lua? Não, pelos meus cálculos, pelos meus estudos, mas ele já foi na Lua. Está registrado que ele foi na Lua? Tirou foto, filmou? Não, ele, teoricamente, tese, é uma tese. Olha, eu creio que a Terra é redonda. Aí apareceu alguém, não, a Terra é plana. Ah, você foi lá medir? Com 1 metro, como você sabe que ela é plana? Isso é uma tese. Não, a Terra é triangular. Tudo isso aí é tese. Quem está entendendo? Uma coisa é a revelação. É o que está escrito. Já foi revelado. Está escrito, não pode mudar, não pode alterar. Revelação é o que está escrito. É ler e crer. E interpretação. Quando o pastor, ou seja lá quem for, fala coisas, traz um entendimento do que não está escrito. Não está registrado, não está escrito. Aí é uma tese, é uma suposição. Ah, eu penso que mas você pensa, mas está escrito. Não, para mim eu acho que é, eu penso que é. Isso é uma interpretação, é uma dedução. Tá claro? E nós não andamos por deduções, irmão. Eu ando pelo que está escrito. Está escrito, eu creio. Não está escrito, eu não creio. Pode ser o anjo Gabriel que fale. Tem que estar escrito. O MGA não crê em interpretações e teses. Nós cremos no que está escrito. Por isso que já há 30 anos eu falo, se tiver escrito, eu creio. Amém? Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Como que ele te reconciliou? Pela morte. Colossenses 1:22. Para perante ele vos apresentar pecadores e miseráveis separados de Deus. Amém? Não, claro que não. Colossenses 1:22. Para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Claro que é inculpáveis. Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há em nós. Se não há condenação, então nós somos inculpáveis. Está claro ou não está claro? Fácil de entender, né? Você percebe que não tem interpretação? Porque eu só estou lendo o que está escrito. Não tem suposição. Não tem eu acho, parece, eu penso. Não. Está escrito, irmão. Simples assim. Olha o verso 23, agora eu vou explicar. Colossenses 1:23, o tema de hoje. O evangelho já foi pregado a toda criatura. Ah, pastor, como que ele foi pregado? Você está pregando aí? Vou te explicar. Ah, então nós não temos mais que pregar. Eu vou te explicar, calma aí. Colossenses 1:23, lê comigo. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Para aí. Paulo está falando com quem? Verso 21. Com os gentios. Está claro? Paulo falando com os gentios. Paulo era o pastor e apóstolo desses gentios, que moravam em Colossos. Quem morava em Colossos? Colossenses. Quem mora em Santo André? Andreenses. Quem mora em São Paulo? Paulista. Quem mora na Bahia? Baiano. Por aí vai. Quem mora no Pernambuco? Pernambucano. Quem mora na Galácia? Gálatas. Né? Quem mora em Éfeso? Efésios. Quem mora em Colossos? Colossenses. Então Paulo falou para os colossenses o quê? Olha o 23. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Para aí. Qual o evangelho que eles ouviram? Quem crê for batizado será salvo? Você acha que Paulo falou isso para eles? O Marcos 16? Claro que não. Que evangelho que eles ouviram? Aliás, no verso 22, Paulo já mostra um pedacinho do evangelho que eles ouviram. No verso 22. Lembrando eles que eles são santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha o que eles ouviam. Está claro aí? 23. Olha lá, olha o 23. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Qual o evangelho que esses gentios ouviram? No mínimo, pela graça sois salvos. No mínimo, graça e paz abençoado. O que eles ouviam? Hebreus 1,14. Há anjos em seu favor. O que eles ouviam? Efésios 1,4. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. O que eles ouviam? Vocês são mais que vencedores em Cristo. Esse é o evangelho que eles ouviam. Ao 23. Ao 23. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste no passado. Eles já tinham ouvido. O que eles tinham ouvido? Que já eram salvos, que eram abençoados, que eram reconciliados, que eram santos. Está claro ou não está claro? Era isso que eles ouviam. Eles não ouviam Marcos 16,15, porque Marcos 16,15 era o evangelho da circuncisão. Está claro aí? Agora, olha a chave do verso 23. A última parte, verso 23. O qual o quê? O evangelho que eles ouviram, o qual foi pregado a toda criatura. Para aí. Pastor, Paulo está dizendo que o evangelho já foi pregado a toda criatura? Então, eu não preciso mais pregar o evangelho? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ele diz que já foi pregado a toda criatura. Antes de eu te responder, entenda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas então, o que ele quis dizer que o evangelho já foi pregado a toda criatura? Tem caneta aí? Tem caneta? Paulo disse em Coríntios 3, ó, eu pus o fundamento, o outro edifica. Agora é a minha vez, agora eu vou edificar sobre o fundamento que Paulo colocou. O que Paulo quis dizer quando ele falou que o evangelho já foi pregado a toda criatura? Quando ele falou que o evangelho já foi pregado, ele não está falando de pregação da palavra de Deus. Alô, tem caneta aí? Ele chamou Cristo de evangelho. Isso você não ouve em qualquer lugar, irmão. Quando Paulo disse em Colossenses 1,23, o evangelho foi pregado a toda criatura, em outras palavras, Cristo já morreu e não vai morrer de novo. Hebreus 9, Hebreus 10, 14, uma só oferta. Hebreus 9, morreu uma única vez. Então quando Paulo disse que o evangelho já foi pregado, ele está chamando Cristo de evangelho. Ou seja, Cristo te deu a salvação, Cristo te deu a vida, porque ele não vai morrer de novo. Se Cristo não vai morrer de novo, então o evangelho já foi pregado de uma vez por todas. Qual evangelho? O que Cristo veio fazer. Não a pregação que eu estou fazendo aqui agora. A pregação que eu estou fazendo é da palavra, da graça e do apostolado, a qual Paulo também fazia. Ele não estava pregando aqui para os Colossenses? Como é que ele está pregando o evangelho e fala que o evangelho já foi pregado? É porque na mente de Paulo, ele distinguiu a palavra evangelho. Cristo na cruz foi a verdadeira boa nova. Porque evangelho significa boas novas, boa notícia. Cristo na cruz. Então, ele quis dizer, Colossenses, Gálatas, Efésios, Andreenses, brasileiros, olhem para a cruz.
Estou olhando, Paulo. Então, em Cristo você já é salvo. Você não vai ser, você já é salvo. Em Cristo você já é liberto. Você não vai ser liberto, você já é liberto. Você está vendo? Olha, ele morreu já faz mais de 2000 anos. Ele já morreu. O que ele veio trazer, ele já fez. O evangelho, ou seja, Cristo já foi pregado. Ele chamou Cristo de evangelho. Só quem entendeu? Colossenses 1:23. Isso aqui com olhos iluminados, você enxerga isso. Quem não tem olhos iluminados não entende. Mas como que ele falou que o evangelho já foi pregado? Então nós não temos que pregar? Psst. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá claro? Você quer que eu provo? Deixa o Colossenses aberto. Abre 1 Timóteo 2. Olha lá, a prova, ele mesmo prova. É que eu conheço o que ele pregava, né? Então eu sei o que ele falava. Deixa o Colossenses aberto, para frente. 1 Timóteo, capítulo 2. Vem comigo no verso 7. Vem comigo. Eu vou te provar que o que eu estou falando é o que Paulo falava. O que eu estou falando aqui é o que ele falava. A explicação que eu dei é o que ele tinha explicado. 1 Timóteo 2, versículo 7. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo 2, 7. Para isto mesmo fui designado o quê? Pregador. Mas ele foi enviado para ser um pregador se o evangelho tinha sido pregado? Tem lógica? Tem cabimento? Não. Então fica claro o quê? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. 1 Timóteo 2,7. Para isto fui designado, uma outra versão diz, fui enviado, pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo era o quê? Um pregador. Pregador do quê? Vamos lá em Gálatas 2. Vamos ver o que ele pregava. Vai lá em Gálatas 2. Antes de Colossenses. Ele era pregador do quê? Vamos ver o que Paulo pregava. Gálatas 2, versículo 6. Gálatas 2, 6. Gálatas 2, 6. O mesmo Paulo. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando dos 11. Está claro aí? Esses que pareciam ser alguma coisa, quais foram no outro tempo. Paulo está falando dos 11 lá. Ou dos 12 também, junto com Matias. Né? Gálatas 2,7. Pelo contrário, ao verso 7. Viram que aqui está os dois evangelhos. Eu não falei que o Marcos 16 é o evangelho da circuncisão? E o Efésios 2,8, o evangelho da incircuncisão? Olha aqui a prova. Gálatas 2,7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão... O que é incircuncisão? O prefixo in quer dizer o quê? Não. Incircuncisão, não circuncisão. Injustiça, não justiça. Está claro para vocês? Incompleto, não completo. Incircuncisão, não tem circuncisão, não circuncida. Paulo está falando assim, eu prego um evangelho que não precisa se batizar, não precisa cortar o prepúcio, não precisa subir no monte, não precisa ungir com óleo, não precisa fazer campanha, não precisa fazer jejum. Por quê, Paulo? Porque é o evangelho da incircuncisão, não circuncisão. Não precisa. Então é de qualquer jeito? Não. Então precisa do quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Não batiza, não sobe no monte, não faz campanha, não faz corrente, não unge com óleo, não faz jejum, mas tem que crer. Tem que acreditar. Pela graça sois salvos. Então, peraí, você crê nisso? Eu creio, eu acredito que Jesus morreu, me salvou, me libertou, me comprou. Você crê? Porque é por meio da fé que você é salvo. E isso é um dom de Deus.
Gálatas 2:7. Pelo contrário, Paulo falando, viram que, sublinha aí, ó, você vê os dois, sublinha, o evangelho da incircuncisão. Sublinha na sua Bíblia, ó. Gálatas 2:7, sublinha, o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o... Para aí, esse o aqui na língua portuguesa é chamado artigo definido. Na língua portuguesa não precisa voltar a palavra evangelho, porque ele colocou a letra O. Ficaria assim, ó, Gálatas 2:7. Eu vou te mostrar como ficaria e como Paulo colocou, que dá na mesma coisa. Mas ficaria assim, ó, Gálatas 2:7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o... que está no oculto? Do que ele está falando? Ele está falando de Coca-Cola? Ele está falando de pizza? Ele está falando do quê? Do evangelho. Então essa letra O já subentende o assunto que ele está falando. Então Gálatas 2:7 ficaria assim: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Mas na língua portuguesa, para não repetir a palavra, você coloca o artigo o. Quem aprendeu a aula de português? Está claro ou não está claro? Aqui em Gálatas 2:7, Paulo deixa claro que existe dois tipos de evangelhos. Gálatas 2:7, o da incircuncisão, que é o que Paulo pregava, e o da circuncisão, que Pedro, Tiago e João pregavam, que aprenderam lá em Marcos 16. Porque, Pedro, Tiago e João era um dos 11 de Marcos 16:14. Disse Jesus aos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pedro, Tiago e João, deu 11. Esses três eram um dos 11, quer que eu provo? Gálatas 2:9, no mesmo capítulo, vai lá. Gálatas 2:9. Quando conheceram, plural, verbo conhecer no plural. Então plural diz respeito a várias pessoas. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, quem que conheceram? Está aqui o nome deles, ó. Tiago, Pedro, que Cefas quer dizer Pedro, Tiago, Pedro e João. Está claro ou não está claro, hein? O Tiago, Pedro e João, Gálatas 2:7, pregavam o evangelho da circuncisão, que receberam de Jesus de Nazaré, lá em Marcos 16. Está claro ou não está claro? Isso aqui é aula de teologia. Qual o pastor que não conhece isso aí? Claro que não conhece, né? Porque a teologia não tem revelação, é só letra. Meu irmão tem um amigo dele que é teólogo, não sabe nem orar o Pai Nosso, mais burro que um jegue, e é um teólogo. Isso aqui é um teólogo, não sabe nem o Pai Nosso, meu. Um pastor da Metodista, sabe que a igreja metodista tem faculdade de teologia, faculdade teológica metodista. O pastor da Metodista se submeteu ao meu apostolado, porque ele tinha fechado a igreja, abandonado, porque não tinha vida. A teologia que ele fez 6 anos lá não trazia vida para a igreja, não tirava o pecado dos crentes. Jesus não tinha sentido, e fez teologia. Aí o pastor fechou a igreja, abandonou tudo. Aí ele me reconheceu no YouTube e veio até mim. Nossa, apóstolo, nunca ouvi isso. Eu fiz 6 anos lá e eu já não queria mais nada, estava sem esperança. Agora sim, abri a igreja de novo, estou pregando a graça de Deus. Porque a teologia não tem revelação. Eu tenho pastores metodista, batista, da Assembleia, pentecostal, presbiteriano, debaixo do meu apostolado. Eu, malemar, sei contar até 10. Segundo a carne. Mas segundo o Espírito usado por Deus, para trazer essas revelações. Então por que os pastores estão debaixo do meu apostolado? Porque não aprenderam nada na teologia, aprenderam geografia. Jerusalém aqui, perto da Galileia, para aquele lado ali. Depois aprenderam geografia, aprenderam história. Tem caneta aí? Porque a teologia, na verdade, é teologia. Só ensina lei, não ensina graça. Aí os pastores vão fazer teologia, quando volta, coloca canga no pescoço das ovelhas. Por quê? Porque ele não tem revelação nenhuma. Aí a ovelha não quer congregar, ele começa a ameaçar. Você vai para o inferno, hein? Aí a ovelha não congrega porque a igreja não tem vida, é só capim seco. Porque o Salmo 23 é pasto verdejante, mas a igreja da lei é só capim seco.
Aí a ovelha não quer vir para o capim seco. Aí ele começa a condenar. Você vai para o inferno, hein? Olha o diabo, hein? Vai perder a salvação, hein? Se não for batizado, não será salvo. Por quê? Ele está apelando. Na verdade, ele não tem vida. Vê se eu faço apelo aqui no MGA. Vê se Jesus fazia apelo para alguém. Quando você traz as ovelhas para os pastos verdejantes, você não precisa fazer mais nada. A ovelha por si só, ela já sente o cheiro da grama fresca, sabe? Ela sente o cheiro, ela percebe que nos pastos do MGA, a grama é fresca. Sabe quando você vai para o interior, que você começa a sentir aquele cheiro de mato? Sabe aquele cheiro gostoso? Que aqui na cidade não tem mais, né? Mas quando você vai chegando assim no interior, você entra na fazenda, sabe aquele cheiro gostoso de pasto? A ovelha, ó. A ovelha, eu vou lá para o MGA, porque lá a grama é fresca, o pasto é verdejante. Quem é essa? Por isso vocês estão aqui me ouvindo e assistindo. Glória a Deus por suas vidas. Vamos terminar em Colossenses 1, 23? Volta lá, Colossenses 1, 23. Olha lá. Então, para deixar claro, Colossenses 1, 23, quando Paulo disse que o evangelho foi pregado a toda criatura, ele não está falando sobre pregação. Ele está falando que Cristo foi o quê? Já morreu na cruz uma vez só, não vai se repetir mais. Então, a frase, o evangelho, escreva isso. A frase, o evangelho foi pregado a toda criatura, significa o quê? Jesus já morreu para te dar a vida eterna. Ele não vai morrer de novo. É isso que ele quis dizer. O evangelho já foi pregado a toda criatura. Quer dizer o quê? Jesus já morreu para te dar a vida eterna. Ele não vai morrer de novo, como Cristo não vai ser pendurado na cruz mais uma vez. Porque Hebreus 10, 14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Está claro? Corre para 1 Coríntios 2, para ficar mais claro ainda. 1 Coríntios 2. Olha lá. O irmão me perguntou esses dias. Me explica aqui, ó. Paulo disse que o evangelho já foi pregado a toda criatura, então nós não temos mais que pregar? Irmão, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, que Paulo disse em Colossenses 1:3, acabei de ensinar, irmão. Acabei de explicar. Escreva isso. A frase, o evangelho foi pregado a toda criatura, significa que Cristo já morreu na cruz. E o que ele fez na cruz já está valendo para nós. Já somos salvos pela graça, já somos abençoados, somos justificados. Agora nós temos que fazer uma pregação sobre esse entendimento. Nós temos que trazer um ensino sobre isso aí. Olha 1 Coríntios 2. Veja comigo, Paulo. 1 Coríntios 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, eu quem? Paulo falando. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Olha agora o verso 4, hein? A minha, Coríntios 2,4, Paulo falando, a minha palavra e a minha o quê? Pregação. Por que eu estou lendo Coríntios 2,4? Para te provar mais uma vez que o Colossenses 1,23 não significa que nós não temos que pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho da incircuncisão, que é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Ele disse, sede meus imitadores. Então nós pregamos o que Paulo pregava. Mas ele disse que o evangelho... irmão, de novo. Quando ele disse que o evangelho já foi pregado, ele estava se referindo a Cristo, que já tinha morrido na cruz. E isso foi de uma vez por todas. Então, Cristo já foi pregado. Ele chamou Cristo de evangelho. Quem entendeu? Escreva aí, ó. Colossenses 1:23. Paulo chamou Cristo de evangelho. O evangelho já foi pregado. Cristo já morreu. Cristo já foi para a cruz. É isso que ele estava falando. Coríntios 2,4. Olha lá, ó. Coríntios 2,4. A minha palavra, sublinha aí, ó.
e a minha pregação. Um dia um irmão falou que não tinha que pregar mais. Para de falar besteira, mano. Fica quietinho debaixo do meu apostolado, tá? O Senhor me enviou para ser o seu pastor e apóstolo. Eu vou te ensinar a graça e o apostolado. Nunca mais você vai andar em confusão. Porque Paulo disse que Deus não é Deus de confusão. Na graça não tem mais pregação. Não fala besteira, irmão. Fica quietinho. Me ouça. Ouça minhas mensagens. Na graça não precisa mais pregar. Não fala besteira. Eu vou ler mais um texto aqui daqui a pouco. Não se precipite. Não cria dedução. Não, porque eu li Colossenses 1:23, que já foi pregado. Não. Irmão, eu já te expliquei o Colossenses 1:23. Na graça não tem que pregar. Não fala besteira. Eu vou ler mais um texto, vai ficar feio, hein? Vou ler mais um texto. Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos lá em Atos capítulo 14. Corre lá. Atos 14. Olha lá. Atos 14. Atos 14. Olha como que é simples, hein? Tem caneta aí? Atos 14:7. Pode sublinhar já, ó. Atos 14:7. E ali, o que eles faziam? Pregavam o evangelho. Pregavam, no plural. Quem pregavam? Não é ali pregava, singular. E ali pregavam. Ué, Atos 14:7. Quem pregavam? Atos 13:46, está a resposta. Aí você vai ver o plural. Atos, na mesma página. Atos 13:46. Mas Paulo e Barnabé. Não é plural? Mais que um já é plural. Atos 13:46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a voz pregasse, olha lá. Era necessário que a voz se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e Paulo falando com os judeus, e não vos julgais digno da vida eterna, voltamos-nos para os gentios. Por quê? Porque Paulo pregou a graça para os judeus falavam o quê? Não é bem assim não, meu. Como assim, salvo pela graça? O João Batista disse, olha, tem que se arrepender e se batizar para perdão dos pecados. Agora você fala que não tem que batizar? Então eles não acreditavam em Paulo. Sabe o que Paulo fez? Então vou falar para os gentios. Gentios, graça e paz, pela graça sois salvos. Deus vos abençoou em Cristo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Os gentios receberam. Olha o verso 47. Atos 13:47. Olha lá. Atos 13:47. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Olha o 48. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, como que eles ficaram? Alegraram-se. Pô, quem que não vai ficar feliz? O cara está vivendo a vida dele. Ele é carrinheiro, ele é caminhoneiro, ele é sapateiro, ele é açougueiro, ele é marceneiro, ele é pintor. Ele está vivendo a vida dele. Você chega nele com um folhetinho, esses folhetinhos que nós temos aqui, fala assim: abençoado, você já é salvo pela graça. Ele, eu estou com 45 anos, eu nasci na igreja evangélica, filho de pastor. Falava lá que se eu não batizasse eu não ia ser salvo. Se ele tiver muita fortaleza, não é assim não. Se ele tiver com a mente limpa, ele vai falar: nossa, que legal, eu sou salvo pela graça. Aí você entra mais um pouquinho. Que Jesus morreu por você na cruz, te reconciliou com Deus, perdoou seus pecados, te justificou. Ele, nossa, você sabe que esse negócio de chamar de pecador, eu não concordava com isso aí, eu sabia que tinha coisa errada. Aí você já entra mais um pouquinho. Porque é um gentil que está com a mente limpa. Não é um gentil pentecostal. É um gentil que está com a mente limpa. Aí ele vai receber a graça. Quem entendeu? Ó o Atos 13:48, veja aí. Atos 13:48. Olha lá. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aí como que é fácil pregar o evangelho? É só descobrir a pessoa certa. Se você for pregar para quem é Deus e amor, está perdido. Ele vai te dar uma pancada na cabeça. Ele fala: para trás de mim, Satanás. Você está de cavanhaque, está de calça jeans, de tênis, pregando a palavra de tênis. Para trás de mim, Satanás.
Se ele for da Deus é amor, ele fala isso. Mas pega uma pessoa aí que está trabalhando o dia inteiro e ele está, sabe, ele está trabalhando para cuidar da família dele. Você chega nele e fala assim: ô irmão abençoado, ele, pela graça você é salvo, abençoado, anjos em seu favor. O rosto até muda, porque ele não está na Deus e amor, ele não está na pentecostal, ele não está com a mente cheia de fortaleza. Quem entendeu? Atos 14, 7, olha lá, ó. Atos 14, 7. Só uma linha, ó. E ali pregavam o evangelho. Olha lá. Pregavam. Quem que pregava? Atos 13, 46, Paulo e Barnabé. Está claro ou não está claro? Estou te provando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que você não pode deduzir Colossenses 1, 23 e dizer que não tem mais que pregar o evangelho, porque Paulo diz que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Eu já te expliquei, vou explicar de novo. Quando Paulo disse em Colossenses 1, 23 que o evangelho já foi pregado a toda criatura, ele está se referindo a Cristo que já morreu na cruz. Ele chamou Cristo de evangelho. Cristo já foi pregado. Cristo já morreu. É isso que ele está falando. Eu entendo Paulo, claramente. Terminando, Atos 14, verso 7 e 8. Atos 14, 7. E ali pregavam, sublinha aí, ó. Pregavam o evangelho. Ó, Atos 14, 7, você vê que deixa claro que não tem nada a ver com Colossenses 1, 23. Ficou claro aí? Porque o Colossenses 1, 23, ao pé da letra, o que a letra diz? Que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Um cabeça de pau que não está debaixo do apostolado, ele vai falar o quê? Ah, não temos mais que pregar o evangelho. Não fala besteira. Fala besteira, porque Colossenses 1, 23 não tem nada a ver com a pregação do evangelho. Então você pode escrever o quê? Colossenses 1, 23 é diferente de Atos 14, 7. Tá? Tá claro aí? São coisas diferentes. Coisas diferentes, ainda que usa a mesma palavra. Porque Colossenses 1, 23, evangelho. Atos 14, 7, evangelho. As palavras não é a mesma coisa? Mas com sentido diferente. Por isso que não se pode nunca fazer a regra das mesmas palavras. Em hipótese alguma. Não se pode, você tem que confiar no Espírito Santo e no conhecimento para você ter entendimento e sabedoria. Não se pode fazer regra de palavra. Você quer ver uma coisa dar errado com regra de palavra? Hebreus 2,14, diabo. Efésios 4,27, diabo. O que diz Hebreus 2,14? Que pela morte Jesus aniquilou o diabo. Hebreus 2,14. O que diz Efésios 4,27? Não deis lugar ao diabo. Aí a pessoa fala o que para mim? Muitos já me perguntaram. Pastor, como é que ele foi aniquilado? Você está mandando... Porque a palavra é a mesma, mas o sentido é outro. Alô? O Efésios 4,27, quando fala não dá lugar ao diabo, é não dá lugar à carne. O verso 23, 24, 25, os versos anteriores vai te mostrar as atitudes carnais. Paulo chamou as atitudes da carne de diabo. Não deis lugar a esse diabo aí, ó. O que mentia não minta mais. O que furtava não furte mais. Você já viu o diabo mentir? Já viu o diabo roubar alguma coisa? Quem é que rouba? Quem é que mente? A carne. Então Paulo disse, não deis lugar a esse diabo aí, hein? Que não tem nada a ver com o diabo de Hebreus 2,14. Escreva aí. Não se pode, em hipótese alguma, fazer regras da mesma palavra. Nunca. Porque por vezes o sentido será diferente. Está claro? Atos 14, 7 e 8. Para terminar. Atos 14, 7 e 8. E ali pregava o evangelho, estava sentado em Listra, certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia. O que ele ouvia? Verso 7. O que ele ouvia? Verso 7. O que ele ouvia? O evangelho, O que ele estava ouvindo? A música do Rei Charles? O que ele estava ouvindo? Alô, Atos 14, verso 9. Ó. Este ouvia falar Paulo. Ele ouvia o quê? Verso 7. Ó. E ali pregava o evangelho. Então ele ouvia o quê? Ele ouvia o evangelho. Através de uma pregação. Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação. Lembra o que Paulo disse? Então, está percebendo que o apostolado, todas as coisas se encaixam? Quem está percebendo? Que eu não preciso forçar a interpretação, sabe? Não preciso ficar forçando textos. As coisas se encaixam nitidamente.
Atos 14, 9. Este ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andava. Então estou te mostrando que Paulo pregava o evangelho, tá? O objetivo é te mostrar que o Colossenses 1, 23 não tem nada a ver com o Atos 14, verso 7. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Vamos fechar com chave de ouro? Romanos capítulo 10. O tema de hoje: o evangelho já foi pregado a toda criatura. Ou, em outras palavras, Cristo já foi pregado a toda criatura. Pastor, se ele foi pregado a toda criatura é salva? Never. Não. Porque em Romanos 9, Paulo fala que tem vasos da ira preparado para a perdição e vasos de misericórdia preparado para a salvação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Está claro ou não está claro? Não é porque ele pregou. E quando diz pregou a toda criatura, não é pregar com a boca, é morreu na cruz, né? Ele morreu na cruz, é um fato que aconteceu. Com quem estava vivo, com quem tinha nascido, por exemplo, nós. Mas isso já aconteceu. Romanos 10, vamos terminar aqui, senão o horário não espera. Romanos capítulo 10, olha lá. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, pois, Paulo falando, percebe que tudo está partindo de Paulo? Está claro aí? Atos, Romanos, Coríntios, Colossenses, tudo parte de Paulo. Eu não posso sair do Paulo. Por causa de Romanos 1, 5. Ó. Recebemos a graça e o apostolado. Eu não posso sair daqui. Se eu sair do apostolado, eu vou ter que inventar, vou ter que preencher com alguma coisa. É onde entram as interpretações. E a interpretação é um entendimento do que não está escrito. Aí vai dar zebra, vai dar problema. Vai dar problema, porque eu vou ter que justificar, né? Alguns ficam forçando o texto, pegam um texto aqui, empurra ele e faz ele entrar, sabe? Para tentar justificar o entendimento que ele pensa ser. Isso é errado. Um pastor tem que ser imparcial. O que está escrito? Está escrito: pela graça sois salvo. Não, eu não aceito. Eu vou te matar. Pela graça sou salvo. Você que pensa assim, revoga. Eu não posso revogar. Está escrito que pela graça sois salvos. Não sou eu que penso assim. É você que está interpretando. Não estou interpretando nada. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Só estou crendo no que está escrito. Imparcial. O pastor, um pregador não pode forçar o que ele crê, o que ele pensa. Para vocês não interessa o que eu penso, não interessa o que eu creio. Só interessa o que está escrito. A minha obrigação, minha missão é te ensinar o que está escrito, não te ensinar o que eu penso. Não te ensinar o que eu creio. Eu tenho que te ensinar o que está escrito. Eu não concordo, vou embora. Senhor, foi embora só porque eu li Efésios 2,8. Não, pode ficar em paz. Pelo menos você não mentiu, não enganou. Você falou o que está escrito na minha palavra. Pode dormir em paz. Falei, então eu estou dormindo em paz. Por isso que eu estou sempre em paz. Porque as minhas pregações e ensino são 100% baseadas no que está escrito. Não no que eu penso, nem no que eu acho. Amém? Esse é o MGA. Romanos 10, 14. Paulo disse: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que a pessoa vai invocar se ele não creu? E por que ele não creu? Romanos 10, 14. Como crerão naquele de quem não ouviram? Você não pode condenar ele. Ele não crê porque ele não ouviu. Você também não crê, hein? Ele fala: mas vou crer no quê se eu não estou sabendo de nada? Eu não ouvi. Então, Romanos 10, 14, parte C. E como ouvirão se não há quem pregue? O que Paulo está dizendo aqui? Vai voltando, vai invertendo. Que para a pessoa invocar, para a pessoa crer, para a pessoa ouvir, alguém tem que pregar. O que eu estou te mostrando? Que o Colossenses 1, 23 não tem nada a ver com a pregação do evangelho que nós fazemos. Ficou claro? Estou te provando que nós temos que pregar. O Espírito Santo está me falando aqui, mais um texto. 2 Timóteo 4. Eu nem vim falar isso aí. 2 Timóteo 4. Corre para lá para terminar. 2 Timóteo 4. O crente tem que pregar. O cristão tem que pregar. Ou com um folheto, ou com um CD, ou manda no WhatsApp. Quando diz pregar, com a tecnologia que nós temos hoje, não é literalmente com a boca.
Agora eu estou com a boca, mas quando eu estou no computador eu não uso a boca, eu uso os dedos e a minha mente. E estou pregando, estou ensinando. Então você prega como? Manda mensagem no WhatsApp, manda um versículo, escreve no Facebook o versículo, manda um e-mail com a mensagem. Você está pregando. Não literalmente tem que ser com a boca. Pode ser usando a mente, a tecnologia. Amém? 2 Timóteo, para terminar, capítulo 4. 2 Timóteo 4, verso 2. Já sublinha aí, ó. Prega a palavra. Olha lá. Então, eu estou te provando por A mais B que o Colossenses 1:23 não tem nada a ver com um falso entendimento que já rondou por aí, dizendo que nós não temos mais que pregar o Evangelho, porque o Evangelho já foi pregado a toda criatura. Dizer isso é distorcer a palavra. Dizer isso é distorcer o que Paulo disse, porque ele não disse isso. Está claro? Ele não disse isso aí. Quando ele disse, vou falar mais uma vez, ó, quando ele disse em Colossenses 1:23 que o Evangelho já foi pregado a toda criatura, ele estava se referindo a Cristo ter morrido na cruz. Hebreus 10:14, que com uma só oferta. Hebreus 10:10, uma única vez. Isso não vai acontecer de novo. Se Cristo já morreu, se ele já foi pregado na cruz, então o Evangelho já foi pregado. O que é o Evangelho de Cristo? Que você é salvo pela graça. Você é abençoado em Cristo. Você é mais que vencedor. Isso nós temos que anunciar para as pessoas. Isso nós temos que dizer para as pessoas. Romanos 10:14. Como crerão se eles não ouviram? E como que ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar. Nós temos que ensinar. Nós temos que anunciar. Está claro ou não está claro? O MGA é assim. A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Graça e paz e até domingo pela fé. Se tiver escrito, eu creio e entendo, graças a Deus. Até domingo.